noite de oração. Deus amado, Deus querido, te agradeço, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estarmos reunidos aqui em Teu nome, Pai. Venho agradecer, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas, grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Agradeço, Senhor, por cada vida que está aqui. Agradeço, Deus amado, pela vida, Senhor, abundante, Senhor, que nos dado, Pai. Ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus, venho agradecer, Senhor, porque é o Senhor que nos instrui, é o Senhor que nos corrige e sabemos que é por amor, Pai. Agradeço, Deus amado, pelo Teu infinito amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Venho agradecer, Pai amado, por esse Deus tão bom, Senhor, que o Senhor é conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, para estarmos reunidos com os nossos irmãos, também para ouvir, ó Deus amado, que o Senhor tem para falar, Senhor, conosco nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor aceite, Senhor, a nossa adoração, que o Senhor aceite, Senhor, os nossos louvores, Pai. Que chegue, Senhor, a Tua coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, agradeço, Senhor, por cada criança, Deus amado, que está aqui. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, peço, Senhor, que nos ajude, ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus, sermos exemplos, Senhor, para as nossas crianças, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que sejamos, Senhor, referência, Deus amado, que reflitamos, Senhor, ó Deus amado, a Cristo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda. O Senhor conhece, Senhor, as nossas limitações, Senhor. É o Senhor, Senhor, que conhece tudo que somos, os nossos defeitos, Senhor, porque somos formados, Senhor, por Ti. Mas em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, a ter um coração, Senhor, como o Teu, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor, a estar amando, Senhor, a cada dia mais, Senhor, o nosso próximo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus amado, agradeço, Senhor, pelo privilégio, Senhor. Fala, Senhor, conosco nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Fala, Senhor, queremos, Senhor, ouvir somente, ó Deus amado, a Tua voz, Senhor. Passeia, Senhor, no meio, Deus amado, do Teu povo, Senhor. Ó Deus amado, que chegue, Senhor, Deus amado, Senhor, os nossos louvores, as nossas súplicas, as nossas orações, Senhor, ao Teu coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus amado. Agradeço, Senhor, por cada vida, agradeço, Senhor, por cada pai, ó Deus amado, que está aqui, Senhor, que comemoramos hoje, Senhor, o Dia dos Pais, Senhor, mas agradeço pelo Pai maravilhoso que Tu és, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Hoje, na hora que a gente estava estudando, foi até interessante que eu falei para o William, olha, em Provérbios 3, eu falei para ele sobre 13, a partir do 13, ele falou assim, mas eu estou vendo o 17. Eu falei, Provérbios 3? Ele falou, Eu falei, nossa, num livro, na Bíblia, de 66 livros, com vários capítulos e muitos versículos, a gente lendo o mesmo livro e o mesmo capítulo. Eu falei, tinha que ser então, né? Eu quero desejar também Feliz Dia dos Pais a cada pai aqui. Que cada pai possa ser referência, não para os seus filhos só, mas para as crianças, né, que estão em volta, e que eles possam ver Jesus através da vida de vocês. Amém? E as crianças podem ver Jesus através da vida de vocês quando vocês buscam a Deus, né? Eu queria estar falando sobre a sabedoria. E a gente sabe que sabedoria só vem de Deus. Eu acho que o Ida também vai falar um pouquinho sobre isso, porque aqui o Provérbios 13, ele fala muito sobre sabedoria. Ontem a gente estava na casa do Leandro
nosso amigo. A Cíntia não pôde vir hoje. Eles são amigos de muitos anos. Quantos anos, amor? Acho do Gabriel, 27. Uns 27 anos. Nossa, são nossos amigos amados. E nós ficamos lá até tarde, acho que era meia-noite e pouco, com muita alegria de estar com os nossos amigos. E eu compartilhei um pouquinho com ele, porque essa semana eu terminei de ler um livro. Eu não sei quem já ouviu falar, vou falar um pouquinho só de finanças, bem rapidinho, só para vocês saberem o livro que eu estava lendo. Alguém conhece o Luiz Barsi Filho? A Neuci. Luiz Barsi Filho é o maior investidor pessoa física do Brasil, ele é bilionário. Ele perdeu o pai muito cedo, ele foi engraxate, só viveu ele e a mãe. E ele começou a investir na Bolsa de Valores, nas empresas, e hoje ele é um bilionário. Eu terminei de ler o livro dele essa semana. O livro é muito bom porque ele fala sobre tudo que ele fracassou, as vitórias dele. E ele é um grande investidor, mas para mim não é um exemplo de homem. Porque o meu método que eu sigo de investimento é o dele, né? É do Barsi. Só que ele é ateu. Então, no final do livro, foi muito bem durante, né, todas as páginas do livro, ele ensinando sobre investimento, mas no final ele fala: você tem que amar o dinheiro. Porque se você não amar o dinheiro, você nunca vai tê-lo. E eu discordei totalmente. Então, o que eu aprendi nesse livro? Lógico, aprendi muito sobre finanças, mas aprendi também que ele não tem o dinheiro, mas o dinheiro tem ele. O medo da vida dele é de ficar pobre, ele é bilionário. E na estratégia que ele tem, é impossível ele ficar pobre. E a gente vê que isso atormenta a vida dele. E ele fica pobre, sabe? E ele não vai ficar pobre, porque não é possível ele ficar pobre na estratégia que ele tem de investimento. Mas isso assombra ele por quê? Porque o coração dele está vazio. Falta Jesus na vida dele, né? Então, eu aprendi muito nesse livro e aprendi também a como não ser como ele, né? Então, nessa vida, a gente conhece muitas pessoas, eu leio sobre muitas pessoas, mas se a pessoa não tem Deus, não tem como ela ser completa. Ela pode ter muito dinheiro, né? Ela pode ter muito dinheiro, não. O dinheiro pode ter ela, né? E por isso que eu queria estar lendo com os irmãos. Eu vou ler um pedaço de Provérbios 3 e o William, porque o William que vai pregar hoje, ele vai continuar depois, né? Então eu quero estar lendo com os irmãos Provérbios 3, do 1 até o 13. Ele fala assim: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e fidelidade atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça de boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as tuas primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares.
Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da tua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. A gente sabe que sabedoria só vem de Deus, mas para a gente ter sabedoria, a gente tem que ter conhecimento, né? Eu estava estudando um pouquinho, daí eu compartilhei com o William, que na sabedoria, eu não anotei aqui, mas tem conhecimento e são 7. Você lembra, amor? Não lembro do 7. Mas esses princípios que a gente tem que ter, e Deus vai dar sabedoria quando a gente tiver esses princípios. Porque às vezes a gente fala, a sabedoria vem de Deus, então não vou fazer nada, não vou correr atrás de conhecimento, e que Deus vai me dar. Não é assim. A gente precisa do conhecimento, porque a sabedoria vai nos direcionar para usar esse conhecimento, né? Deus vai nos direcionar para o bem do próximo, né? Então a gente precisa ter o conhecimento para a gente, tendo a sabedoria, a gente vai usar esse conhecimento, com certeza, de alguma forma a gente vai acabar usando esse conhecimento. Então, o que me chamou bastante atenção na vida do Barsi foi isso. Ele tem 50 anos de investidor. Ele começou um ano depois que a Bolsa Brasileira foi aberta. Ele começou, se eu não me engano, em 1972, acho que a Bolsa foi em 1971. Mas a gente vê que esses 50 anos dele de investidor, ele se tornou cada dia mais pobre, né? Porque se a gente não tem a Deus, não adianta. O dinheiro não preenche nada. E a gente vê que, e eu vejo, né, que na biografia dele, que ele continua sendo pobre. Infelizmente, né? A gente sem Deus, a gente não é nada. Nós somos pobres, nós somos vazios, e só Deus para preencher esse vazio do nosso coração. Amém? Nós estamos aqui para adorar esse único Deus que preenche todo o vazio da nossa alma. A gente vê que o mundo está muito deprimido, é a falta de Deus, né? E é isso que a gente tem que levar para o nosso próximo, né? Esse amor, e que a gente consiga refletir, né, através do conhecimento, né, da palavra, refletir Deus na vida das pessoas, né? Para que as pessoas tenham uma vida plena. Amém? A gente tem que ser exemplo, né? Não só aqui, né? Porque aqui é fácil, mas principalmente no nosso lar, com os nossos filhos, né? Porque filho de crente não é crente. Filho de pastor também não é crente, né? Então, os nossos filhos, eles têm que aprender a amar Deus a partir deles. E quem vai ensinar somos nós. Não só eu e o William vai ensinar a Sara, mas cada um vai ensinar a Sara, e cada um de nós vai ensinar os filhos de vocês também. Amém? Que sejamos unidos em estar ensinando esse amor por Deus. Amém. Amém. Obrigada. Diante de tudo que foi ministrado aqui, eu lembro a passagem de Paulo, que Paulo fala em Filipenses, né? Muitas coisas nós já conquistamos, muitas não conquistamos ainda, mas é importante que a gente tome a seguinte atitude: esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para o alvo. Amém? A fim de conquistar, a fim de tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para nós, amém? Porque nós queremos atingir o alvo, nós queremos conquistar o alvo, que é Cristo Jesus, que é o céu, que é a glória, amém, queridos? Aleluia. Eu não sei como que você está hoje, não sei como que está o teu coração, mas
O Senhor sabe. Eu sei que Deus tem o melhor para nós. Amém? Diante disso, nós vamos buscar a face do nosso Deus, como igreja, em família, adorar ao Senhor, amém? Nosso Criador, nosso Redentor, aquele que vive para sempre, aleluia. Importa que nós venhamos nos diminuir para exaltar o nome dele, amém? Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Pai, nós queremos nos apressar, Senhor. Nós queremos nos apressar, nós queremos prosseguir em direção ao alvo, aleluia, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Toma nossas vidas, Pai. Nós nos rendemos ao Senhor, nós nos rendemos ao senhorio de Cristo Jesus, aleluia. Toda ligação com o passado, toda ligação com o mundo, Pai, nós cortamos, nós renunciamos, nós abrimos mão, Senhor, no nome de Jesus, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para viver em novidade de vida na presença do Senhor, para conquistar as coisas que o Senhor tem reservado para nós, para tomar posse da coroa da vida, Pai. Oh, aleluia. Nós queremos, Senhor, viver em Tua presença neste tempo presente, no tempo vindouro, Pai. Aleluia, Jesus. Nós queremos estar presente, ó Deus, ó Pai, face a face contigo na glória, Senhor. Toma nossas vidas, ó meu Pai, nos conduz neste tempo na presença do Senhor, nos conduz nesta caminhada, Senhor. Nós caminhamos para o alvo, nós corremos para Ti, Senhor, aleluia. Nós Te adoramos. Seja bem-vindo, Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Sinta-se à vontade, Senhor, neste lugar. Sinta-se à vontade em nosso meio, Pai. No nome de Jesus nós Te damos liberdade. Nós convidamos ao Senhor para que o Senhor possa estar ministrando em cada coração, Pai. Ministra em cada vida nesta noite, Senhor, no nome de Jesus. Encontra aqui, Pai, corações quebrantados e contritos, Pai. No nome de Jesus eu declaro: o nosso coração é terra boa, o nosso coração é terra boa, é terra preparada, é terra preparada, é terra preparada. Aleluia, Tu és bem-vindo. Nós Te adoramos, ó Senhor, nós Te adoramos, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, Pai da eternidade, Pai da eternidade, aleluia. Tu és o nosso Senhor e nosso Deus, digno do nosso louvor e da nossa adoração, aleluia. Nós Te exaltamos, Senhor, nós Te exaltamos, aleluia, aleluia. Vamos adorar ao Senhor, amém? Estou subindo para o lugar mais alto, aleluia. Subindo para um lugar mais alto, já queimei as pontes com o passado. Nos meus olhos eu vejo um futuro, tudo novo se fez, tudo novo se faz, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais, estou firme. Eu não me desvio nunca mais, vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto, já queimei as pontes com o passado. Cristo vive e os seus pés estão no caminho, estão no caminho, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais,
estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti, já tá sozinho. Cristo que vem. E os meus pés estão no caminho. Estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar e vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes na nossa caminhada nós nos pegamos querendo fazer as coisas com a nossa força, com a força do nosso braço, com a nossa sabedoria. Quantas vezes, irmãos, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito? Essa canção fala muito sobre isso. Já desisti de andar sozinho. Eu já desisti de andar sozinho. Nós precisamos compreender e nos atentar a essas coisas, porque muitas vezes o nosso eu quer tomar frente de tudo, mas nós precisamos colocar o Senhor à frente, amém? No nome de Jesus, aleluia.
dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Aleluia, nós chamamos, Senhor. Nós chamamos, Pai. Nós amamos a Tua presença, Senhor. Nós amamos a Tua palavra, Senhor. Nós amamos estar contigo, ó Deus, viver contigo, Senhor. Nós amamos estar em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nós amamos Te servir. Nós amamos, Pai, estar em comunhão com nossos irmãos. Aleluia, nós amamos Te adorar, Senhor. Não há nada mais precioso, aleluia, do que Te adorar, do que estar na presença do Senhor, do nosso Criador. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Senhor, nós Te exaltamos, Pai, porque Tu és digno de tudo, Senhor, digno da nossa adoração, da nossa vida. Aleluia, nós Te adoramos, Senhor. Aleluia, bendito seja Teu nome. Aleluia. Tu és digno, Senhor. Digno, santo, santo Tu és. Oh, aleluia, Deus poderoso e santo, aleluia. Aleluia. Bendito seja o Senhor, para sempre, para sempre. Aleluia. Pois tudo vem de ti e tu
tudo é para ti, tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Tu és digno, aleluia. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Aleluia, aleluia. Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos. Sim, somente a ti, Jesus. Suba
a-ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti 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 nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu és glória. Aleluia, você com suas palmas, amém? Aleluia, louvado seja. Tu és digno, Senhor. Digno tu és, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém? Podemos assentar. Já gostaria de convidar o diácono William, amém? Estará ministrando a palavra. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém, queridos? Vamos orar pela vida do nosso irmão, amém? Glória a Deus. Pai, nós te adoramos, bendizemos o teu nome. Somos gratos ao Senhor por tua presença em nós, por tua presença neste lugar, pelo mover da tua unção, do teu Espírito neste lugar. Obrigado, Senhor, tu és maravilhoso, Pai. Obrigado por este momento, Senhor Deus, em que nós vamos comer da palavra, este alimento tão precioso, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha usar a vida do teu filho, assim como o Senhor já tem falado na vida dele, através dele, continua a ministrar. Fala aos nossos corações aquilo que o Senhor tem, Senhor Deus, no nome de Jesus. Use o teu filho com graça, poder e autoridade, no nome de Jesus. Nós o abençoamos, no poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, igreja. Feliz Dia dos Pais para os teus pais. Não sei nem por onde eu começar hoje aqui. Hoje é um dia de fortes emoções, porque aqui mais um grande irmão, né? A gente tem recebido visita de grandes irmãos aí que a gente tem histórias juntos, né? Leandrão, ele é presbítero, né? Homem de Deus, Célia, Cíntia, Diaconisa. Eles são muito preciosos pra gente tem uma história junto ainda, né? Muitos diaquinhos juntos. A gente temos uma amizade aí já de quase 30 anos, né? Isso é pra poucos aí. Eu estava estudando e meditando durante essa semana, né? Que a gente sempre fica pensando, né? O que a gente vai falar, né? Até aquela coisinha assim, né? E aí? E na verdade, o que eu tenho buscado. Deixa eu tomar uma água primeiro, que minha garganta está seca. Eu e a Cláudia, nós temos buscado, e eu vejo que é uma característica do Zé e da Baby também. A gente não vem pregar, né? Trazer aquela mensagem no sentido formal da coisa, né? Sempre as nossas mensagens parecem que são tipo testemunhos, né? A gente fala do que a gente experimentou, do que a gente viveu e tem vivido, né, na presença de Deus. Tanto tempo de igreja, né, não quer dizer nada se você não tiver uma caminhada com Deus, né? Se você, não adianta a gente vir fazer culto, levantar a mãozinha, cantar, se no seu dia a dia mesmo você não caminha com Deus. Ser crente aqui dentro é muito fácil. Aqui eu falo que é um ambiente seguro, né? É onde a gente tem a rede de proteção, né? Todo mundo é irmão, todo mundo se ama. O negócio é quando o negócio tá torando lá fora, né? A chibata tá instalando, né? Assim, quando a gente tá lá que
Se você perceber bem, existem duas palavras: ação e reação. Ação é aquilo que você quer fazer. As nossas ações é aquilo que a gente quer fazer. As reações já não são aquilo que a gente quer fazer, mas a gente reage quando vem uma força oposta contra a gente. Por exemplo, na física a gente tem, né, que para toda ação existe uma reação contrária, né? Então, se um objeto bate em outro, a força que aquele objeto causou naquele objeto que ele bateu, ele também está recebendo essa força contrária. E na vida é assim. Muitas vezes as nossas ações, elas vão numa direção, beleza, né? Buscando ser pessoas de caráter, né? Firmeza, não estou querendo acusar ninguém aqui que você anda errado, não, tá? As nossas ações, mas muitas vezes são as reações realmente que revelam aquilo que está no nosso coração. Quando alguém vem gritando com você, qual que é a sua reação? E aí? Eu não levo desaforo. Meu irmão, se Jesus não levasse desaforo, nós estávamos tudo perdido até hoje. Jesus levou desaforo. Ele engoliu o sapo, né? Vamos dizer assim, né? Sabe, o exemplo que a gente tem é de Jesus, ele sendo humilhado, e a Bíblia fala que ele não abriu a sua boca. A gente estava cantando aqui, te exaltamos, né? E a cena, eu e a Cláudia, hoje a gente teve um momento, a Cláudia, ela falou aqui brevemente aqui, mas eu tenho que falar alguns detalhes, né? Eu peguei minha Bíblia hoje cedo, sem falar nada para e a gente estava programado de fazer algumas coisas hoje cedo já, né? E antes disso eu falei, vou estudar um pouco, né? Preparar minha pregação, né? Que eu faço minha cola aqui, né? Aí eu peguei a Bíblia, abri, daí ela aproveitou, viu que eu estava estudando, ela aproveitou e começou a estudar o dela, sem a gente falar nada um com o outro, tá? Daqui a pouco ela virou para mim e falou assim, nossa, aqui em Provérbios, ela falou assim, 13, né? Foi 13, né, que você falou? Falar da sabedoria é interessante. Eu falei assim, eu estou no Provérbios 3. Ela, não, eu estou no 3:13. Ela não tinha falado no cabelo. Eu falei assim, eu estou no 3:17. Ela falou assim, daí a gente começou a trocar ideia sobre aquele texto, como a gente estava em cima do mesmo texto. E foi interessante que eu falei assim, opa, peraí, tem coisa aí, né? Eu queria falar hoje, como é Dia dos Pais, sobre paternidade, sim, né? Eu queria trazer a mensagem sobre paternidade. E Provérbios 3 ali é um texto muito interessante, né? Só que ele chega num ponto, que era o que a Cláudia estava, que fala sobre a sabedoria. E não sei se vocês já perceberam que, às vezes, na verdade, em toda a criação, o ser humano é o único ser vivo que tem a capacidade de abstrair, de fazer abstrações. Por exemplo, a gente pode falar de coisas que não dá para pegar. Por exemplo, apesar de a gente ver assim, que um animal, ele tem, às vezes a gente caracteriza como um amor pelos seus filhotes, né? Mas ele não sabe abstrair o que seria esse amor. A gente vê um certo sentimento ali, mas a nossa mente, a mente humana, ela tem essa capacidade de pegar e abstrair. E o judeu, ele fazia muito disso para as pessoas entenderem. Ele pegava um conceito assim, filosófico, né? Por exemplo, a sabedoria em Provérbios ali, ela é personificada numa pessoa, né? Tem a prudência, ela é personificada numa pessoa como se fosse um teatro, sabe? Eles faziam isso, né? Falavam, a sabedoria, ela clama pelas ruas, não há quem a busque. É legal isso porque e parece que era uma figura de uma mulher até. E daí a gente começou a conversar. Eu já vi em filme, né, as pessoas representarem a sabedoria, né, essa coisa da mulher. Os gregos fizeram isso também, porque, por exemplo, não sei se você sabe, a palavra Sofia é sabedoria. Tá na moda, né? Sofia, já nasceu muito Sofia assim, nesses últimos tempos, né? Esse nome tá na moda. E a filosofia é amigo da sabedoria. Um filósofo é alguém que ele busca a sabedoria, é um amigo da sabedoria, né? Então, aí a gente começou a falar sobre isso, né? O que é a sabedoria? E aí,
A gente foi para o texto lá daí, eu vou continuar lendo, a Cláudia ela leu até o versículo 13, né? 13, né? Eu vou ler Provérbios 3, do 11 até o 28, tá? Provérbios 3, abre sua Bíblia aí, talvez já estava aberta, né? Se você deixou marcadinho aí, bonitinho. Fala assim, a partir do versículo 11, tá? Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire conhecimento, pois ela é mais proveitosa do que a prata e dá mais lucro do que o ouro. Mais preciosa é do que os rubis. Tudo que podes desejar não se compara a ela. Longura de dias há na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas, os seus caminhos, são paz. É a árvore da vida para os que a abraçam. Bem-aventurados são os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, e com inteligência preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se aparte essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás seguros pelo teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Quando te deitares, o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, pois o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Não retenhas o bem de quem o merece, estando na tua mão o poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta mais tarde, dar-te-ei amanhã, tendo tu contigo. Eu comecei a estudar a partir desses dois versículos, esses dois últimos, mas aí eu pego o texto para ver o contexto do que está falando ali, né? E a palavra aqui é sabedoria. Nós como pais, eu creio que não tem nenhum pai que você pergunte e fale assim, e aí meu irmão, você quer ter sabedoria? Você quer ser sábio na sua vida? Por pior que o cara seja, ele vai falar que quer. Não, para mim não, o cara não cabe na minha cabeça, na minha abstração aqui, né? Não cabe na minha cabeça um cara que fala assim, não quero. Só que as pessoas querem sabedoria para quê? Por exemplo, teve um homem, né, o homem mais sábio da palavra de Deus, que foi o rei Salomão, né? Deus ele aparece para ele no sonho e oferece para ele fazer uma proposta, né? Pede o que você quiser e eu te darei. O que ele pediu? Todo mundo sabe dessa história, né? Quem é crente velho de igreja sabe. O que ele pediu para Deus? Sabedoria. Mas, quando eu pergunto para alguém, você quer ser sábio? Você quer ter sabedoria? Aí a pessoa fala assim, quero. Aí você fala, para quê que você quer ter sabedoria? Normalmente é para você se dar bem. Normalmente é a malandragem. É Agostinho Carrara, né? Quem sabe pegou a referência. O cara é malandro, o cara quer se dar bem, ele quer ter sabedoria para sempre sair bem. Só que Salomão tem um detalhe, quando ele fala que ele quer sabedoria, o que ele fala para Deus? Que eu tenha sabedoria para julgar no seu povo. O que ele está dizendo ali? Eu quero sabedoria porque agora está vindo uma grande responsabilidade. E a palavra de Deus ali no contexto ali fala que ele ainda é inexperiente. O próprio Davi fala, na oração de Davi, fala assim, meu filho Salomão ainda é inexperiente. Era um jovem e agora ele tem a responsabilidade de um reino na mão dele. Ele tem que cuidar de um povo. E eu acho que Salomão agora ele não falou assim, não, eu só quero honrar o nome do meu pai, eu quero ser um grande rei, eu vou ser. Não. Ele ainda, mesmo na imaturidade dele, ele tem esse coração que precisa de sabedoria, ele entende isso, que ele precisa de sabedoria para cuidar de um povo. Gente, quantas pessoas precisa para a gente considerar um povo? Quantas pessoas você acha que é?
quantas? Tipo assim, 10, 20, 30? Né? Vamos falar assim, a gente pensa, quando a gente fala de um povo, um clã, né? Mas muitas vezes, mais um já é um povo. Porque a pessoa vem carregada de tanta coisa, que é uma multidão, gente. É ou não é? É tanta coisa que vem carregada. Quando eu casei com a Cláudia, eu falei, eu acho que eu não casei com a mulher, eu casei com a multidão, né? Porque é tanta coisa que a gente tem que aprender, detalhes, né? Para poder lidar, né? E se a gente não buscar sabedoria vinda do alto, a gente não dá conta. Só que a gente, na nossa malandragem, e homem tem muito disso, né? De querer ser, a gente fala, homem lá, o cara é liso, né? Fala assim, esse aí é liso, esse aí abraça sem apertar, né? A gente quer se dar bem, a gente quer, não tem mais trabalho. É mais ou menos assim, né? A gente, né? Quanto mais aliviar para nós é melhor. Mas só que, gente, a gente, como homens, isso aqui é a palavra para homens hoje, tá? A gente, como homens, cara, a gente é a última defesa da cidade. Quando o inimigo está vindo, a gente é a última defesa. É a gente que vai para cima. É a gente que tem que levantar todo dia mesmo, botar a faca nos dentes e ir para cima, sabe? É sangue no olho. Eu não me conformo com o cara quando está no serviço. Ó, se você faz isso, para com isso, meu irmão. Que se você for trabalhar comigo, cara, fazer corpo mole. Eu não me conformo. Eu falo, você não é homem não, cara. Eu falo mesmo, sou direto. Independente da língua. Toma vergonha na cara, mano. Isso aí eu vejo um moleque de 10 anos fazendo. Você é um homem barbado, um cara adolescente de 40 anos, né? Você... Não tem cabimento. Responsabilidade. E uma vez eu estava conversando com o Gabriel e vou fazer uma pergunta para você primeiro. O que você veio fazer aqui hoje? Por que a gente veio para a igreja? A gente fala, viemos cultuar ao Senhor. Uma das possíveis respostas, eu vou dar essa possível resposta para você, que é a base aqui que eu me baseei para trazer a mensagem. Uma das possíveis respostas é: vim buscar a vontade de Deus e conhecer um pouco mais dessa vontade. Está errado? Não. Eu acredito que sim, né? Então, é uma resposta possível, né? Independente, não, William, estou com os problemas. Mas você vem, assim, querendo entender qual que é a vontade de Deus. Mas quando você faz essa pergunta, o que você vê, o que é essa vontade? O que é a vontade de Deus? Quando a gente fala a vontade de Deus, o que é essa vontade de Deus? Ou melhor, o que você busca nas suas orações quando você fala assim, Senhor, me revela a tua vontade? O que você busca? Aí uma vez eu conversando com o Gabriel, né, assim, ele passando da fase da adolescência para a fase adulta, ele virou para mim e falou assim, pai, será que Deus já preparou para mim, né, a mulher com quem eu vou casar, né? Assim, aí eu virei para ele, eu acho que já contei essa história, eu falei assim, filho, você tem que entender um negócio. Deus quer que você case com uma brasileira, com uma japonesa. Qual que é a vontade de Deus? Quando você busca essa vontade, né? É porque assim, se você casar com a mulher que não é da vontade de Deus, vai dar tudo errado. Se você casar com a mulher que é da vontade de Deus, vai dar tudo certo. É isso que a gente pensa. Só que eu falei assim para ele, Deus quer que você case com uma brasileira, com uma japonesa, uma americana, não sei, agora o Japão está, né, muitas nacionalidades, né? Você de repente conhece uma mulher de outra nacionalidade que não seja brasileira nem japonesa. Ele, não sei. Eu falei, vamos fazer uma pergunta diferente. Eu falei assim, Deus quer que você compre um carro ou uma moto? Beleza, um carro. Se é um carro preto, um carro vermelho, um carro, sei lá, grande, pequeno, que tipo de carro que Deus quer que você compre? Eu falei assim, difícil, né? Não sei. Ele falou assim, acho que qualquer um. Eu falei assim, exatamente, porque a vontade de Deus não é se você dirige um carro pequeno, um carro grande, uma moto ou um carro, é que você seja um motorista responsável, independente do carro que você esteja dirigindo. Agora, qual mulher que Deus quer que você case? Com a loira, morena, japonesa, brasileira, qual que é?
independente de qual for, Deus quer que você seja o melhor marido, para independente de qual for a esposa que você escolher. Deus não está colocando para você, se você fizer essa, escolher essa, você será bem sucedido. Se você escolher essa, você vai ser mal sucedido. Não, meu irmão, assume a responsabilidade. A responsabilidade é minha. Eu vou ser o esposo. Eu vou ser o amigo. Eu vou ser o funcionário. O emprego, né? A gente fica, abre as portas para mim, Senhor, que seja da sua vontade. Aí Deus abre a porta, o cara entra 3 meses depois, o cara já está reclamando, né? Nossa, estou passando a luta lá, meu irmão, o inimigo se levantou. Meu irmão, assume a responsabilidade. A gente vai ter lutas, inimigos por fora e lutas por dentro. Paulo fala sobre isso, né? A vontade de Deus para a tua vida é que você seja responsável. Você assuma a responsabilidade. Eu estou falando para homens, mas também serve para as mulheres, tá? Você dá para entender isso, né? Para de se vitimizar. Falar, não, é que a coisa deu errado. Deu errado, faz dar certo. Se nós olharmos para Cristo no fim da vida dele ali, né, no fim ali parece que tinha dado tudo errado, né? Parece que tinha dado tudo errado, né? O Filho de Deus tinha feito milagres. Os discípulos falam sobre isso, né? Lá os discípulos no caminho de Emaús, né? Começam a trocar ideia com o próprio Jesus, né? Falando assim, você não sabe o que aconteceu? Nós criamos que ele era um Cristo, um homem poderoso em milagres, em sinais, e você não sabe, crucificaram ele aí, sexta-feira, e hoje é o 3º dia. Alguns dizem que ele ressuscitou, mas nós não vimos nada ainda. A gente acreditava, mas deu tudo errado. Os caras estão falando isso. Aparentemente tinha dado tudo errado, sendo que diante deles estava o testemunho de que tinha dado certo, mas os olhos deles estavam impedidos de ver. A palavra de Deus fala assim. É interessante, né? Porque muitas vezes, meu irmão, na hora que parece que está dando tudo errado na tua vida, está dando tudo certo. Está dando tudo certo, só seus olhos estão impedidos de ver. Faz dar certo, meu irmão. Faz dar certo. Assume a responsabilidade. Amém? Uma das coisas que eu tenho comigo, a primeira coisa, uma vez também na discussão, né, eu brigando com o Gabriel, né, chamando a atenção, né, aquele negócio de chamar a responsabilidade mesmo, né? Eu virei para ele e falei assim, o que você acha que é ser homem? Meu? O que você acha que um homem, como um homem tem que ser? Aí ele virou para mim e falou assim, o homem ele tem que cuidar bem da sua família, trabalhar. Eu falei assim, não. Isso aí já é secundário, a gente é um pouquinho depois. Tem uma coisa que um homem tem que ter antes, sabe o que é? Palavra. Um homem tem que ter palavra. As outras coisas é a partir dessa palavra empenhada. Você tem um compromisso no seu serviço porque você empenhou a sua palavra. Você tem um compromisso com a sua esposa porque você empenhou a sua palavra. Você tem um compromisso com seus filhos porque você empenhou a sua palavra. Então, você pode não ter dinheiro, você não pode ter saúde, mas se você tiver palavra, meu irmão, você vai ser honrado. Deus vai honrar. Então, primeira coisa, meu irmão, tenha palavra. Assumiu um compromisso? Cumpre. Assume um compromisso? Cumpre. Assinou um contrato? Cumpre. Mas vacilaram comigo. A sua parte você faz. Está entendendo? Não, mas eu assinei um contrato lá, os caras me passaram a perna. Mas você fez a sua parte? Isso não dá. Seria mais ou menos assim, minha esposa me traiu, então eu posso trair também. Não, a sua parte você faz. Você tem nome a ser honrado. E o nome, depois que a gente se converte, o nome que está sobre nós agora não é o Silva, o Kitazaki, o Passos, o Cavalcante. Não é mais esse nome só, tem o nome de Cristo envolvido. A gente não fala que a gente é da família de Deus, nome e sobrenome, irmão. Somos os pequenos Cristos, né? No versículo 27 aí de Provérbios que a gente leu, foi a partir daí que eu comecei a estudar. Não retenhas o bem de quem o merece, estando na tua mão o poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta mais tarde, dar-te-ei amanhã tendo tudo contigo. Sabe o que está falando aqui? Está falando sobre dívida. Por exemplo, hoje em dia,
a gente cai muito numa tentação, que, por exemplo, a Cláudia falou um pouquinho de finanças aqui, eu vou falar, existe um mecanismo financeiro, né, a gente fala um instrumento financeiro, que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, que é o tal do CDB. O CDB, ele tem rendimento diário, não estou fazendo propaganda de banco não, tá? Mas só para você entender qual que é a minha ideia, tá? O CDB tem rendimento diário, tá? Se você coloca lá, dependendo do contrato que você faz, né, você tem o rendimento diário. Então, se você coloca uma quantidade boa de dinheiro ali, ele vai estar rendendo todo dia. Todo dia você vê ele multiplicando um pouquinho, dependendo do volume que você tem, você vê bastante dinheiro. Se dependendo do volume que você tem, você vai ver centavinhos lá, né? Mas está sempre crescendo. Então, às vezes, pode ser que você tenha uma dívida, tá? Mas só que você fala assim, se eu segurar esse dinheiro um pouquinho mais, ele vai render mais. Vamos falar assim, por exemplo, eu estou devendo R$1.000 para o Leandro. Só que eu tenho lá um volume de R$100 mil no banco lá que está rendendo no CDB. E cada dia, como o volume é um pouquinho grande, né, para a gente que somos meros mortais, R$1.000, R$100 mil já é uma coisa boa, né? Não sei você, né? Você fala, mas isso é troquinho de pinga, né? Não, para mim ainda é um volume considerável. Só que cada dia, como ele multiplica, eu falo assim, ó, se eu conseguir segurar mais um pouquinho essa dívida com o Leandro, ele vai render um pouco mais, vai ficar um pouquinho mais de dinheiro na minha conta, né? E eu devolvo os R$1.000 para ele, né? A Bíblia está falando que isso não se faz. Se você tem na tua mão, não fala para o teu próximo, vai e volta amanhã que amanhã eu te pagarei. Não, já faz isso. Paga. É uma coisa tão simples, né? Não está querendo dizer que você está dando calote no cara, não é isso. Mas se você combinou, faz. Já faz isso. E eu fico vendo que muitas vezes, eu estou falando de mim, tá? Eu sou tentado a segurar um pouquinho mais. Está chegando a data de pagar algo, eu falo, nossa, se eu segurar mais uns 10 dias aqui, ó, vai render tanto. Mas aí eu sempre lembro desse versículo. Estando na tua mão, né, o dinheiro, paga. E aí, o versículo anterior que fala assim, não retenhas o bem de quem o merece, estando na tua mão o poder fazê-lo. Tem uma dupla interpretação esse texto, porque quando fala assim, não retenhas o bem, a gente às vezes entende que é só de ser uma pessoa boa para com o outro. Mas a sequência aqui já fala de dinheiro. E daí já vai falar dessa questão de dívida, né? Se você sabe, então o que está falando aqui? Se você sabe que você tem o poder de fazer o bem, e também na questão financeira, não é só na questão de ser bonzinho, de você cuidar de uma pessoa, né? Não, faz, não retenhas o bem. É isso que a palavra de Deus está dizendo para a gente. E eu garanto para você, quando Deus está falando para você fazer, meu irmão, e você tira o escorpiãozinho do bolso ali, Deus abençoe. A gente tem tido prova disso. Amém? Aqui também, no versículo, deixa eu ver aqui, eu até grifei aqui, no versículo 11, onde a gente começou a ler, apareceu uma palavra que fala assim, filho meu, não rejeites a disciplina. O que você entende quando a gente fala de uma pessoa disciplinada? Assim, fulano é disciplinado. O que você entende? Certinho, né? A gente confunde um pouquinho a palavra disciplina. Não está errado a gente interpretar assim. Mas nesse caso aí, da pessoa ser certinha, cumprir horários e tudo mais, né? Que a gente muitas vezes fala, fulano é disciplinado porque ele faz as coisas no mesmo horário, ele sempre, né? Isso aí é diligência. Tem uma outra que também fala assim, para a gente disciplinar os nossos filhos. O que você entende quando a gente fala de disciplinar os nossos filhos? Corrigir, é outra palavra. A palavra disciplina, né? O Mário, ele foi professor na escola, ele foi professor de uma disciplina. Era matemática, né, Mário? Se eu não estou enganado. Ele foi professor de matemática, matemática é uma disciplina. Sabe por que a palavra disciplina é ensino? É você ensinar. Quando é disciplinar, é ensinar. O corrigir é outra área também que faz parte dessa disciplina. Quando é necessário, a gente corrige, dá uma sentadinha de leve, né? A Havaiana de pau, né? A Havaiana, eu fui educado à base de Havaiana. Minha mãe tinha uma azul que eu ia falar pra você. Brincadeira. E a Havaiana de mãe tem mira laser, né? Busca o seu onde tiver.
Mas isso aí é correção. Não é disciplina. Faz parte da disciplina, sim, mas a disciplina é ensino. Então, toda vez que você ouvir a palavra disciplina na Bíblia, pensa como ensino, tá? Aí a palavra de Deus vai falar lá em Provérbios 22:6, que é um versículo muito conhecido, que é: ensina a criança o caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Aí eu estava meditando um pouquinho nesse versículo. Quem que não vai se desviar? Para começo de conversa, ensina a criança no caminho. Não é você mostrar para a criança o caminho. Fala assim, vai por ali. Não, é você junto com ela. Então, meu irmão, seu filho, ele nunca vai fazer uma coisa que ele não vê você fazendo antes. Tá? Põe isso na sua cabeça. A gente ensina isso lá na nossa aula de Neombo, né? Desde o começo, 5 anos que a Leia estuda comigo. Vai fazer 5 anos já, né? 5 anos. Desde o começo eu falo sempre a mesma coisa. Eu falo assim, você quer que seu filho estude? Comece a estudar. E é interessante, porque, por exemplo, a Lê começou a fazer isso na vida dela, não tem problema com estudar isso, né? Ela aprendeu até o português. Aprendeu até o português, foi alfabetizada em português, sem ninguém ensinar, né? Só nas aulas, prestando atenção. A Sara também. A Isa e a Sara, no aprendizado delas, são muito parecidas. A gente troca ideia às vezes. E a Sara, ela aprendeu a ler também o português sem ninguém ensinar. Por quê? Ela estuda comigo. E eu não obrigo ela. Falar, vem cá, vem estudar. Não. Ela vê a gente estudando e ela vem e faz. Porque isso é normal na vida delas. Por quê? Vê os pais fazendo. Não adianta você falar para o seu filho, você tem que ler mais livros. Se você não lê nenhum livro, você tem que ler a Bíblia. Se ele não vê você lendo a Bíblia. Por exemplo, eu vou falar uma coisa para você. Meu irmão, não leia a sua Bíblia, tipo assim, na hora de dormir, se seus filhos nunca entram no seu quarto para ver você lendo. Por quê? Eles vão achar que você nunca lê também. Eles têm que ver isso. Porque se você fala, você até convence, mas o exemplo, ele arrasta. Ele leva junto. Então, seja estratégico, tá? Vai ler, leia no momento que eles vejam você lendo. Pega a Bíblia, leia. Que eles vejam você orando. Que eles vejam você praticando o bem. Porque hoje em dia a criançada está aqui, só ali no celular, no tablet e tudo mais. E você acha que eles não estão prestando atenção no que está acontecendo ao redor? Não. E eu já vi muita gente falar assim, nossa, eu leio muito. E meu filho virou para mim e falou assim, pai, você fala que eu tenho que ler, mas você nunca lê. Aí o cara, ele prestou atenção e falou assim, realmente, eu leio no meu quarto sozinho e eles não veem eu lendo. Aí o cara foi estratégico, né? Ele começou a ler para os filhos verem que ele lê. E o cara era um leitor voraz, assim, lê muito. Só que os filhos não viam, achavam que o pai nunca lê. Então, meu irmão, faça, não aponte somente o caminho. Trilhe pelo caminho. Passe por ele. Que daí seus filhos vão aprender com você. Aí a minha pergunta fala assim, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Quem não se desviará dele? A criança ou quem está ensinando? Aqui tem uma dupla interpretação. Eu estava prestando atenção nesse trecho aqui, que tem uma... Aqui é para os dois. Quando a criança envelhecer, ela não se desviará dele, e você também que está envelhecendo, não se desviará dele, porque você está ensinando no caminho. Por exemplo, o Gabriel hoje é um adulto, já é um homem casado, né? E vira e mexe, a gente está conversando, porque eu já passei por esse caminho, estou andando por esse caminho, estou envelhecendo nesse caminho, e ele continua aprendendo ainda. É assim. Não pense que eu ensinei o caminho, eu trouxe meus filhos para a igreja, e eles, quando eles cresceram, eles quiseram se desviar. Não, meu irmão, você continua trilhando o caminho, porque até quando envelhecer, não se desviará dele. Por quê? Um dia eles vão falar assim, meu pai sempre me mostrou o caminho, e ele está nesse caminho ainda. Então não desanima, meu irmão, continua no caminho, até quando envelhecer, tá bom? Eu já vou finalizar, já que hoje tem Santa Ceia, né?
Estou sendo breve. Esse relógio aqui é meio ruim, né? Semana passada eu perdi a hora, a última pregação, perdi a hora porque ele fica atrás, né? Eu tenho que deixar, é que eu fico sem meu celular, eu mesmo não estou vendo o horário dele não, a caixa ali me trava aqui. Nessa ideia de a gente ensinar como um homem deve ser para os nossos filhos, obrigado, 10 minutinhos eu acabo, tá? Essa função, vamos dizer assim, essa obrigação que a gente tem, essa responsabilidade, perdão, a palavra é responsabilidade, que a gente tem de ensinar os nossos filhos no caminho, eu fico vendo que pra gente homem, a gente começa a prestar mais atenção como um homem deve ser quando a gente tem filha mulher. Porque como menino, a gente é meio bruto mesmo, né? É mais assim, para de frescura, né? Agora, quando é uma menina, né? Eu vejo eu mesmo, né? Sou mais mole. A Sara, ela me leva no bico, né? Tipo, né? Ela me convence, né? O jeitinho dela de pedir as coisas. Não posso falar não, né? Mas assim, a gente começa a ver, porque o tratar com a mulher, com a filha, né? É diferente. A gente é meio bruto com os nossos filhos homens, né? Porque a gente fala, não pode ter frescura, né? O homem tem que, né? Mas só que a gente começa a tratar igual um pedreiro, né? Não menosprezando os pedreiros, né? Mas assim, de bruto mesmo. Fala, vai logo, pega aqui, né? E eu queria fazer uma pergunta para meditação, né? Existe uma palavra no Nihongo que é Hansei, não sei se vocês sabem a palavra Hansei. Hansei é meditar, é de você refletir sobre, né? Vamos fazer um Hansei aqui para os homens, tá? Como a gente fala com as nossas esposas? A gente tem palavras agradáveis, a gente fala com educação, ou a gente trata as nossas esposas como se fossem as empregadas domésticas? Como? É só o Hansei, tá? Não responda, tá? Só para como que é esse trato, tá? Porque eu era um cara muito, como que eu posso dizer, grosso. Eu não tinha muito jeito de falar, não. Principalmente quando, tipo assim, eu falava, era muita coisa lógica, né? Porque pra gente, a gente homem, a gente tem um cérebro muito lógico, enquanto a mulher está pensando várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, quando a Cláudia vinha com uma coisa assim que era muito lógica para mim, eu já virava para ela e falava assim, era uma coisa que até que eu me policiei, eu tive que parar com essa mania. Eu virava para ela e falava assim, não pensa não? Eu falava isso, né, amor? Eu falava assim, parece que não pensa? Isso lá no começo atrás, né? Quase ela me matar, né? Isso é ofensa. Isso é uma ofensa. Agora, se seu filho vê você fazendo isso com a esposa, como é que você acha que ele vai tratar a esposa dele? E aí agora eu chamo para o caso é filha. Você gostaria de ver um homem, um marmanjo, né, tratando a sua filha desse jeito, chamando ela de burra? Olha aí, jiu-jitsu, Zé. Jiu-jitsu, meu irmão. Você está entendendo, meu irmão? Que assim, se seu filho ele cresce num ambiente desse, ele vai achar que é normal, tá? E se sua filha ela cresce num ambiente desse também, ela vai achar que é normal e ela vai se sujeitar a abusos maiores até. Você já parou para pensar nisso? Que é grave? Por que você acha que uma mulher ela se submete a ser muitas vezes agredida pelo marido e continuar no casamento? Não denuncia o cara? Por quê? Pode ser que ela viu isso na infância dela e é normal. Meu irmão, não é normal. Não é normal. Então, se você... Eu falei assim com a Cláudia, eu falei assim, o cara para namorar com a Cláudia, o cara para namorar com a Sara, o cara vai ter que se virar. Porque o exemplo de homem que ela vai ter vai ser o cara. Sabe? Que uma coisa que eu falei pro Gabriel já também, né? Eu falei assim, você nunca viu ofendendo sua mãe, assim, de tipo, xingando, sabe? Palavras, né, chulas mesmo. Não. Isso não. Já viu eu bravo, assim, a gente brigando, mas ofensa não.
Porque isso aqui foi uma coisa que eu tive que corrigir na minha vida. E a Sara nunca vai ver também não. E eu garanto para você, ela não vai se submeter a isso, porque o exemplo de homem que ela vai ter em casa não vai ser assim. Ela vai ter exemplo de um homem carinhoso, um homem que ama, um homem que é dedicado à família, um homem fiel. Uma das orações que eu fiz para Deus, eu falei assim: eu não quero decepcionar a Cláudia, eu não quero decepcionar meus filhos. Eu quero levar a minha palavra que eu empenhei com a Cláudia até o fim. Então, eles vão ter exemplo de marido fiel. Porque uma mulher que viu o pai traindo, acha que é normal. O homem é assim mesmo. Não, o homem não é assim. Moleque é assim, mau caráter, que busca primeiro a satisfação do desejo dele. Moleque é, homem não. O homem empenha a palavra e vai até o fim. Aí, quando eu estava meditando sobre o que eu ia falar, eu ouço muito podcast, né, durante a semana, e teve uma entrevista da Ana Paula Valadão com o Douglas no Jesus Cop, né, eu estava ouvindo, e o Douglas falou uma frase que eu falei assim: essa vai ser o tema da pregação. O tema é, se você quiser anotar aí, complicando a vida do meu futuro genro. O tema é esse. Eu tenho que complicar a vida do cara, assim. Sabe por quê? Porque ele vai ter exemplo. Se o mundo não ensina, se às vezes a casa dele também ele não aprendeu, saiba que a minha filha, o meu filho, eles aprenderam. E eles sabem como um homem e uma mulher deve ser segundo a vontade de Deus. Voltamos à vontade de Deus, né? A gente não perde o tema. A gente vai lá, vai e volta. Porque a vontade de Deus é essa. Amém? A gente cantou várias coisas aqui hoje, né? E depois eu virei até para a Cláudia e falei assim: olha só, exatamente sobre uma coisa que a gente estava conversando no assunto da sabedoria. Que a sabedoria, entre as 7 coisas que a sabedoria engloba, tem a disciplina, a diligência, tem a correção, agora eu não lembro os outros qual que é. Só que daí a gente começou a discutir uma coisa lá em casa, que era assim, eu falei assim: nossa, é interessante que parece meio que o fruto do Espírito, né? Que o fruto do Espírito, quando a Bíblia fala sobre amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, né? Ele fala contra essas coisas não há lei. Não são frutos separados, é um fruto que tem todas essas características. E a sabedoria, ela seria como se fosse assim, esse fruto que ela tem todas essas características. Só que a sabedoria, se eu for, eu estava fazendo essa comparação com o fruto do Espírito, mas se a gente for ver, a sabedoria, ela é como se fosse assim, um princípio. Ela não é um resultado, ela é um princípio. Tá? É como se fosse assim, aí a gente começou a bolar assim, falando: nossa, dá pra gente fazer um teatro, né? Como se fosse assim, vai vir nas características do fruto do Espírito e aí completa esse fruto, vai vir nas características da sabedoria e completa a sabedoria. E são 12, né, amor? Quantas são da sabedoria? 7, né? 7 da sabedoria, 9 do fruto do Espírito. Falei assim: nossa, dá pra gente bolar um teatro aqui, né? Pra ficar bem essa coisa personificada, para a gente entender bem como a coisa funciona. Aí a Sara virou para mim e falou assim: a Sara estava fazendo a lição dela. Olha como é que é interessante. Eu peguei minha Bíblia para estudar, a Cláudia daqui a pouco pegou a Bíblia dela, a Sara foi e pegou a lição dela para fazer, né? Do Night se assumir. Cláudia, obrigado. Nossa, mas eu estou sem vamos botar aqui. Olha só como é que é interessante. Aí a Sara, ela pegou o livro dela do Night se assumir lá, né, para fazer. A gente ficou na sala de casa ali, a gente na mesa, a Sara no sofá e ela estudando. Só que daí eu e a Cláudia começamos a conversar, a Sara parou e estava olhando também, né? Aí eu virei para ela e falei assim: o que você está olhando, menina? Faz uma lição aí, vai brincando, né? Não era, ela até deu risada, que ela entende quando eu estou brincando, né? Eu falei assim: não, pode participar também, filha. Aí ela virou assim e falou: papai, Deus, ele podia ser essa casca. Eu falei assim: olha aqui, como é que a abstração é, né? Eu falei assim: não,
não é a casca. Eu falei assim, a casca é o que protege, né? Parece que é Deus. Eu falei assim, não, a casca vai ser outra coisa, porque se a gente for levar assim como se fosse a árvore, Deus, Ele é o agricultor. Jesus é a árvore. Nós somos os ramos e o fruto. Só que a sabedoria seria isso que alimenta. É um princípio, seria algo da raiz. É a que a Cláudia trouxe aqui para mim, né? A sabedoria é um conhecimento profundo. Ela envolve o conhecimento profundo, a experiência, reflexão, discernimento, empatia e compaixão e humildade. Vou repetir. Sabedoria, conhecimento profundo, experiência, reflexão, discernimento, aí a empatia e compaixão estão juntas aqui, né? Que são 6, e a humildade. Aí estava falando sobre, um estudo aqui que está falando sobre isso. Eu falei assim, mas é interessante que isso que eu estou falando para vocês, tudo aconteceu hoje, na prática, né? Filho vê a gente estudando, vai estudar também, né? Você fala, eu vou dar trabalho para o Guilherme. Eu vou dar trabalho para o Guilherme. Vou complicar a vida do cara, né? E, lógico, quando a Sara aparecer com o namorado, alguma coisa assim, eu vou ter que trocar uma ideia muito forte para ver quais são os princípios do cara. E falar assim, anda comigo aqui, cara. Anda comigo. Se você, Deus queira que seja um cara que já tenha aprendido o caminho, mas se você não aprendeu o caminho, você vai andar comigo no caminho todo o tempo. Vamos ver se vai muito baixo. Deixa eu ver aqui. Bom, já encerrei tudo que eu ia falar. Lembre-se sempre, meu irmão. De novo, feliz Dia dos Pais, né? Para o homem, quando a gente começa a falar essas coisas, o cara, né, se tem alguma coisa que está falhando na vida, o cara já começa a murchar, né? Mas saiba que não é chamando a atenção de ninguém em particular, não. É uma coisa que Deus chama a minha atenção. É uma coisa que eu vivo na pele, isso. E muitas vezes eu sou moleque também. Sabe, aquela coisa assim que você está sempre querendo buscar o seu bem-estar. Mas não, Deus vira para mim e fala assim, meu filho, eu não deixei você nessa terra aí para isso não. O Leandro, ele é testemunho ocular de tudo que aconteceu com a gente, né, Leandro? Naquele ano lá em 2002, né? O Leandro é um testemunho pessoal aqui, ele foi um dos que pagou a conta do meu hospital também. Que foi a igreja que pagou naquela época lá. Você lembra, Leandro? Todo mundo metendo a mão no bolso e pagando. Tanto é que eu não tive que me preocupar com essa área. E nessa caminhada que a gente tem, a gente sabe, assim, eu e o Leandro, que a gente sabe dos estresses que a gente teve já. A gente trabalhou em ambiente de trabalho junto, né? Mas só que sempre buscando em Deus o aperfeiçoamento, a correção, né? Você se quebrantar diante de Deus. E aí a gente estava conversando, e a Cláudia, as coisas que a gente cantou aqui foi trazendo à memória. E quando falou lá aquela última música que a gente cantou, que cantou Exaltado, os anciãos jogam suas coroas diante do rei, né? Agora eu não lembro da letra da música, mas era essa cena. Você sabe onde que está essa cena? Essa cena está lá em Apocalipse, a partir do capítulo 4, você lê lá 4, 5, vai falar depois dos selos, que fala que quando João, ele começa a ver, né, toda a questão do céu, ali, a visão do Apocalipse que ele teve, né, Deus revelando para ele, ele fala que de repente apresenta-se diante deles ali, os anciãos jogam as coroas diante de Deus, né, e aparece um livro, e esse livro fala que não havia ninguém que era digno de abrir, e fala assim, que nem de olhar para ele. Só que daí João, ele fala assim que ele começou a chorar muito, começou a chorar porque não tinha ninguém que pudesse abrir aquele livro. Só que de repente aparece na cena um cordeiro que ele fala que é como se tivesse sido morto. E aí você vai, quem é o cordeiro de Deus, né? E aí os anciãos começam a falar, né, e os 4 seres viventes, digno é o cordeiro de abrir o livro. E fala que ele é digno de receber a honra, o poder, o domínio e a sabedoria. Eu estava lendo aqui, enquanto a gente cantava, eu fui no texto e fui buscar ler. E é interessante que daí depois disso, João também ele vê a cidade de Deus, né? A cidade que desce do céu, né?
E fala que no centro tem uma praça no centro dessa cidade que tem uma árvore. E essa árvore, a folha dela é para a cura das nações. Olha só como é que... imagina a visão. A árvore, as folhas dela são para a cura das nações. E os frutos dela são 12 frutos. É aí que eu confundi o número 12. Que é um para cada mês do ano. Se a gente vai lá quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor e vocês são os ramos, dos ramos brotam folhas e fruto. Quem que João está vendo ali quando ele está vendo aquela árvore? Eu creio que a gente está na parada ali também. Eu creio que a gente faz parte da cena. Porque a árvore ali que ele vê tem os ramos e tem esse fruto. Que as folhas são para a cura das nações. Só que a partir de nós, se nós não agirmos para buscar em Deus essa fonte de sabedoria que é no Senhor, o mundo vai ficar cada vez mais doente. Se a gente não buscar, vai ficar cada vez mais doente. Mas de nós vai brotar essas folhas que vão ser para a cura das nações. Amém? Fique de pé, vamos orar. Hoje tem Santa Ceia. Passei 5 minutos, hein? Falei que era 10, foi 15, 16 já. Amém? Curva sua cabeça. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais uma oportunidade de compartilhar a tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor sobre nós. Que o Senhor não desistiu de nós, Senhor. Pai, que amor é esse, Senhor, que o Senhor tem por nós? Nós muitas vezes queremos falar sobre amor, queremos, ó Deus, mas na verdade nós não conhecemos, Senhor, esse amor tão profundo, Senhor, que só o Senhor tem. Então, por isso, Pai amado, inunda, Senhor, nos nossos corações desse amor, Senhor. Que nós possamos ser pais, mães, Senhor, totalmente rendidos, Senhor, à Tua vontade, Senhor, buscando sim, ó Pai, cumprir os Teus propósitos, ó Deus amado, na terra, Senhor. Ó Pai amado, que essa árvore que João viu ali, Senhor, que tinha essas folhas, Senhor, que era para a cura das nações, Senhor, que as nações sejam curadas, Senhor, através, ó Pai amado, das nossas palavras, dos nossos atos, Senhor, de tudo que pudermos produzir, Senhor, nessa terra, Senhor, quer seja no nosso trabalho, quer seja na nossa família, quer seja no ensino dos nossos filhos, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, precisamos de Ti, ó Pai. Muito obrigado pelo Teu amor, por essa noite que estamos reunidos aqui com os nossos irmãos. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. Pode se sentar. Nosso pastor está com a palavra. A Cláudia? Perdão. Mesmo Provérbios 3, a gente vai estar lendo o 9 e o 10. Nós ficamos bem aqui no Provérbios 3 hoje, né? Porque ele fala assim, 9 e 10, ele fala assim: honra o Senhor com os teus bens e com as tuas primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Quem puder, né? Não sinta constrangido quem não puder estar ofertando. Amém? Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradecendo a Deus e compartilhando com os irmãos que ontem a minha mãe teve alta, ela ficou internada quase 50 dias, ela tirou 2/3 do pâncreas, né, como os irmãos sabem. Ela tá bem, assim, tá bem fisicamente, ela tá se recuperando muito bem, só que ela tem, pra mim
mim ela tem bipolaridade. Então ontem a gente foi visitar o Leandro, assim, já ela estava muito bem, ela conversa muito e ela conta, né, muitas coisas, mas hoje ela não está bem. Hoje ela não levantou da cama, ela só levanta para comer, né, e fisicamente ela está se recuperando muito bem, mas mentalmente ela já não está tão bem, né? Então, quero estar agradecendo a Deus por ela ter se recuperado muito bem da operação, mas está pedindo a oração, né? Pela vida, pela saúde mental dela. Amém? Vamos estar orando, Pai, agradecendo a Jesus as ofertas. Deus amado, Deus querido, mais uma vez, Senhor, eu te agradeço, Pai amado, pela tua doce presença, Senhor, no nosso meio. Venho agradecer ao Pai amado, pelos irmãos, Senhor, que estiveram ofertando e também aqueles que não estiveram ofertando. Deus amado, Senhor, derrame, Senhor, das tuas bênçãos, Senhor, sobre cada vida aqui, Senhor. Ó Deus amado, guarda, Senhor, cada lar, guarda, Senhor, os nossos celeiros, Pai, continua nos dando sabedoria, Senhor, para estar administrando, Senhor, os nossos lares, Deus amado, as nossas finanças, Pai. Muito obrigada, Senhor, também que o Senhor dê sabedoria, Senhor, Deus amado, para a administração, Senhor, também, ó Deus amado, dos dízimos e ofertas, Senhor, da tua igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, agradeço, Deus amado, por esse tempo, agradeço, Senhor, por cada vida aqui, Senhor, obrigada. Deus amado, Senhor, mais uma vez te agradeço, Senhor, pela tua doce presença, Senhor, no nosso meio, Pai amado. Continua, Senhor, falando aos nossos corações. Queremos, Senhor, fazer somente a tua vontade, Pai. Continua nos dando sabedoria, continua, Senhor, nos dando conhecimento, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai, toda a palavra que ministrada, Senhor. Como é bom, Pai, poder te ouvir e nos ajustar, Senhor. Nós queremos ser, ó Deus, cada dia melhores, Pai, no nome de Jesus. Que esta palavra, Senhor Jesus, venha frutificar em nossas vidas, que nós venhamos dar frutos, Pai. Frutos que glorificam o teu santo nome. Amém, Senhor. A palavra do Senhor diz que a tua palavra, Pai, tem poder de nos limpar e de nos fazer frutificar. E como é maravilhoso, Senhor, frutificar para ti. Frutos que glorificam o teu santo nome, Senhor. Nós oramos por sabedoria, Pai. Pedimos ao Senhor sabedoria para administrar tudo aquilo que o Senhor entregou em nossas mãos. Tudo aquilo que o Senhor confiou a nós, Senhor, no nome de Jesus. E que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Amém, Senhor. Nós oramos agradecidos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos nos colocar de pé. Vamos estar ministrando a Santa Ceia. Amém. Vamos abrir no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11. Vamos estar lendo a partir do versículo 26. Eu gostaria de convidar diáconos Roberto e Delci, por gentileza, para me ajudar aqui. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 26, diz assim: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examinai, pois, cada um a si próprio, e desta maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Aleluia. A palavra do Senhor nos convida a participar da Santa Ceia. A Santa Ceia realmente é para os filhos. Glória a Deus. E o Senhor pede que nós venhamos a examinar nós mesmos. Cada um de nós olhar para si próprio e depois disso participar, comer do pão e beber do cálice.
E nessa hora eu gostaria de convidar a igreja a orar ao Senhor, que o Senhor nos ajude a reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, aquilo que precisa ser mudado, moldado, transformado, aquilo que precisa ser arrancado do nosso coração, da nossa vida. Tudo aquilo que precisa ser arrancado no poder do nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade, Pai, neste lugar. Tira mesmo, Senhor, de nós tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que não Te glorifica, Pai. No nome de Jesus, arranca, Senhor, tira, limpa, faz uma limpeza, Pai, na nossa vida, no nosso interior, no nosso coração, na nossa mente. Purifica-nos de todo pecado, Senhor, purifica-nos com o sangue de Jesus. Queremos estar aptos para participar da Santa Ceia, para comer do pão, para beber do vinho, Senhor, do cálice, Pai, aqui servido no nome de Jesus. Nós queremos, Pai, mais uma vez proclamar a morte de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Por isso nós queremos participar da Santa Ceia contigo, Pai. Pedimos a bênção do Senhor. Pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, possa nos encher a cada dia mais com Teu Espírito. Enche-nos com Teu Santo Espírito. Enche-nos de sabedoria, Pai. Graça, paz que excede todo entendimento, venha tomar as nossas vidas, Senhor, para que possamos caminhar, Senhor Jesus, ó Pai, a cada dia na Tua presença e cumprir todo o propósito do Senhor. Amém. No nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós como igreja, Pai, nós queremos viver. Tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós como família, como homens, Senhor, nós queremos viver. As mulheres, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as mulheres, Papai, que cada uma possa viver, Senhor, o que o Senhor tem preparado para nós como família, como igreja do Senhor, aleluia. Nós queremos viver, nós queremos cumprir todo o propósito do Senhor, no nome de Jesus. Por isso vem confluir a Tua unção sobre cada vida aqui neste lugar, no nome de Jesus. Nós queremos participar, nós queremos, Pai, estar contigo, nós queremos receber do Senhor a cura, Pai, cura para a nossa alma, no nome de Jesus, cura para o nosso corpo físico, Senhor, no nome de Jesus. Restabelece em nós tudo aquilo, Senhor, que precisa ser restabelecido no nome de Jesus. Amém. Eu declaro, nós somos homens e mulheres de Deus. Aqui neste lugar tem homens e mulheres de Deus. Amém. Pai, aleluia. No nome de Jesus. Bendito seja o Senhor para sempre, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar orando, amém, pelo pão e pelo cálice, amém? No nome de Jesus, abençoando e consagrando ao Senhor.
para vivermos, Senhor, a Tua palavra e sermos luz, Senhor, meu Deus, aonde nós estivermos, Pai. Cumprindo, Senhor, o Teu propósito aqui na terra, Senhor, como igreja, Pai. Senhor, na nossa casa, no nosso trabalho, Senhor, aonde a gente for, Pai, que a gente seja testemunho de quem Tu és, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que toda a sabedoria que só pode vir de Ti, que só o Senhor tem, Pai, seja derramado sobre nós nesse dia, Pai, e que haja em nós um coração diligente, Senhor, para obedecer e cumprir a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, podemos se abrir. Para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, de sua hora vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Oh, aleluia. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Que me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Que me redimiu e me mostrou o
o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, o quebrantado, o seu amor. Aleluia, aleluia. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, aleluia, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Participemos do pão. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Participemos do cálice. Aleluia. Te damos graças, Senhor. Toda honra e toda glória ao Senhor, ao Rei da glória, ao nosso Senhor, e a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado, meu Pai. Nós proclamamos a morte de Cristo Jesus até que Ele venha. Nós anunciamos o Senhor, o Teu Evangelho, a Tua palavra, aleluia, até que o Senhor venha. Bendito seja o Teu santo nome. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade que nós temos de cear com a igreja do Senhor, contigo, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor está presente neste lugar, Pai. Bendito seja o Senhor. Nós te exaltamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. Bendito seja o Senhor, hoje e para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença do irmão Leandro. Amém, querido? Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. É bom te ver aqui. É bom cultuar com vocês. Amém? Assim também meu amigo Minohara. Obrigado, querido, por tua presença aqui neste lugar. Amém? Vocês são irmãos especiais. Amém? Já os amamos. Não é verdade? Tão bom estar no meio do povo de Deus, poder celebrar o Senhor junto com os irmãos. Amém. Aleluia, bendito seja o Senhor. Amém. Irmãos, no próximo domingo nós estaremos comemorando, celebrando ao Senhor pelo Dia dos Pais. Amém. Mais uma vez estaremos ali recebendo uma outra ministração. Amém. Vai estar o pastor Laura. Eu convidei ele para estar ministrando para nós. Ele teve uma melhora. Ele teve uma melhora muito grande. Entende, né? Ele teve uma melhora muito boa da saúde dele. Nessa semana, segunda-feira, ele foi no médico, ele fez novos exames, ele foi transferido aqui para o hospital universitário e fez novos exames, porque tem uma cirurgia marcada para o dia 1º. Amém. Na terça-feira ele vai fazer um outro exame de imagem para ver o local onde estava alojado o tumor. Nós estamos orando e temos crido no milagre do Senhor, que os médicos possam atestar isso aí através do exame. Amém? No nome de Jesus. Amém. Nós cremos que o Senhor, Ele é o maior interessado em curar os seus filhos, liberar cura. Amém? Nós cremos e tomamos posse no poder do nome de Jesus.
Se porventura houver necessidade de uma cirurgia, será feita no dia 1º de setembro, ok? Então os irmãos continuem orando por ele, por gentileza, amém? Assim também pela vida da Bar, ela ainda está em recuperação, acredito que bem, e que assim o Senhor continue abençoando eles no nome de Jesus. Amém, irmãos? Em relação ao pastor Lauro, nós tínhamos falado de fazer uma rifa de uma TV, porém a gente achou por bem, ou melhor, entendemos por bem não fazer. Entendemos que não há necessidade de fazer a rifa, porém que os irmãos continuem, que a igreja continue, amém, abençoando a vida dele, amém, à medida que cada um sentir do coração, e cada um poder fazer isso, realmente, não é nada, não é um apelo assim, que tem que fazer, mas que a gente possa ter esse coração mesmo sempre disponível, amém? Em nome de Jesus. Então ele estará conosco no nome de Jesus no dia 17, estará ministrando para nós também. No dia 23 faremos uma reunião com os obreiros, a partir das 20 horas, 23 vai ser próximo sábado, ok? Ou melhor, próximo não, se é o próximo no outro, a partir das 8 horas lá no restaurante Handmade. Tudo bem, irmãos? Os obreiros, por gentileza, teremos um tempo ali de conversa, de oração, de alguns ajustes em nome de Jesus, e um tempo também de comunhão com os obreiros do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Irmãos, eu sou muito grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Eu acredito que todos nós, amém? Porque a igreja de Cristo não pertence a mim, não pertence a nenhum de nós, amém? Nós fazemos parte deste ministério, nós fazemos parte deste corpo, e por isso nós nos alegramos, amém? E eu creio que cada um de nós aqui temos trabalhado e orado ao Senhor e feito com excelência tudo aquilo que o Senhor confiou a nós. Eu fico muito feliz, amém? Eu sei que o Senhor, Ele também fica feliz com você, amém? Por você dar o seu melhor, e vamos prosseguindo junto aí nessa caminhada no nome de Jesus, amém? Vamos orar para terminar o nosso culto, amém? Amém, glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Como é bom, Pai, poder nos reunir, estar em comunhão, no partir do pão, nas orações, ouvindo a palavra do Senhor. Aleluia, não há nada melhor, não há lugar melhor, Senhor, de estar do que na presença do Senhor. A palavra do Senhor já diz, Pai, que é melhor estar um dia na Tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Não há benefício maior, Senhor, não há grandeza maior, graça maior, alegria maior do que estar na Tua presença. Eu te agradeço no nome de Jesus. Oro ao Senhor que a Tua presença, Pai, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa, ó Deus, nos conduzir, Pai, ao aprendizado da palavra do Senhor, ao conhecimento, Pai, do Filho de Deus, de Cristo Jesus. Revela-te a nós, Pai, dia após dia, no nome de Jesus, que possamos ser transformados no nome de Jesus, Pai, porque, ó Deus, eu creio que é interesse do Senhor, porque está escrito, Pai, que nós, ó Deus, à medida que nós vamos sendo transformados de glória em glória, nós caminhamos para sermos mais parecidos com Cristo Jesus. Ó Deus, que a cada dia, Senhor, ó Deus, a Tua presença possa nos envolver, Pai, em tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa vida, seja no trabalho, na nossa casa, Pai, no nosso ministério, tudo aquilo que nós colocamos as nossas mãos para fazer, venha prosperar no poder do nome de Jesus. Onde quer que nós colocarmos a planta dos nossos pés, venha prosperar, e nós sejamos abençoados. Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, prospera o Teu povo, cerca-nos, Pai, guarda-nos em Tua presença. Ó Pai, acampa os Teus anjos em nossa volta, em volta dos veículos, Pai, em volta da nossa casa, dos nossos apartamentos, Pai, do nosso trabalho, Senhor, no nome de Jesus. Fortalece cada irmão aqui, fortalece cada vida, no nome de Jesus. Eu repreendo, Senhor Deus, toda enfermidade, repreendo toda dor, repreendo, Pai, no poder do nome de Jesus. E que o Teu povo receba saúde divina, Pai, no nome de Jesus. Que o Teu povo sejam sarados no poder do nome de Jesus. Eu te agradeço e louvo o Teu santo nome. Dá-nos uma semana de vitória na presença do Senhor.
Declaro uma semana abençoada, um feriado abençoado, um tempo de descanso, Pai, um tempo de comunhão, Senhor, no nome de Jesus, um tempo de alegria na presença do Senhor. Que não nos falte o vinho da alegria, que é a presença do nosso Senhor, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê graça no poder do nome de Jesus. Que o Senhor revele a ti a cada dia a sua face de amor e te dê paz. Aleluia. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje, agora e para sempre. Todos digam amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Aleluia.